Num fim de semana de intenso calor, o Campeonato Nacional de Velocidade esteve no Estoril pela terceira vez. Na penúltima jornada deste ano, houve ronda dupla para as classes mais baixas e era uma jornada em que poderia ser já decisiva no que toca a campeões este ano. A principal classe, a Superbike, tem a liderança de Rui Regoto. Bastaria ao piloto 5 pontos no caso de André Pires vencer. Quanto às Superstock 600, Ivo Lopes precisava de 10 pontos para renovar o título em Superstock 600, por isso adivinhava-se um fim de semana de muitas emoções na terceira visita ao Estoril. E como tem acontecido aqui no circuito do Estoril, teve lugar também este fim de semana o Velocidade 2020, um projeto que põe a rodar no circuito a sério jovens pilotos entre os 8 e os 12 anos de idade. Nesta iniciativa do Motor Clube do Estoril e da Federação de Motociclismo de Portugal com a Motoval, houve tempo para os mais novos neste fim de semana de campeões. Sendo um fim de semana de ronda dupla para as classes com cilindrada mais baixa, no sábado não só os treinos, mas também duas corridas, Copa Dunlop Motoval e também 85 e 125 GP Pré-Moto 3, 10 voltas para percorrer por todos estes pilotos, todos em pista em diferentes categorias. Na classe 85 cm3, na primeira de duas corridas neste fim de semana no Estoril, o terceiro posto foi para Alexandre Tavares, corre em Honda, ficou a uma volta do vencedor. O segundo lugar foi para Patrick Costa, em Minarel, e ficou a mais de 10 segundos de Nuno Gonçalo Ribeiro, que venceu e assim estava a encurtar distâncias no que toca ao campeonato para Patrick Costa. Gonçalo Ribeiro foi o primeiro nesta primeira corrida na ronda dupla para as 85. Quanto a 125 cm3, houve um nome dominante este fim de semana, Ángel Domingues, que assim põe em risco a possibilidade de Vasco Estorrado vir a ser campeão nacional em 125 pré-Moto 3. O quinto lugar foi para Francisco Maria. Tomás Alonso ficou na quarta posição, a 6 segundos. Houve de resto um intenso despique entre Tomás Alonso, David Ferreira e Vasco Estorrado para a obtenção de lugares de pódio. Muito próximos uns dos outros, a cortarem a meta quase em execo. Tomás Alonso acabou por ser quarto, David Ferreira fez terceiro lugar aos comandos da sua Minarel e 6 segundos, uma décima. E Vasco Estorrado um bocadinho à frente de David Ferreira a garantir o segundo lugar. E aqui vemos Ángel Domingues, o vencedor desta primeira corrida. Arrancou na frente e assim se manteve ao longo de toda esta corrida de sábado, a deixar boas perspectivas para o domingo que aí vinha, com possibilidade de encurtar ainda mais a distância para o líder do campeonato, Vasco Estorrado. Duas classes na Copa Dunlop Motoval na segunda corrida de sábado e a primeira desta classe no fim de semana do Estoril. Quinto lugar para Fernando Merchan, corre em Yamaha. Quarto posto para Tiago Nogueira. Jaime Coelho concluiu o lugar de pódio, ficou a pouco mais de 14 segundos do vencedor, que foi Jesus Macarro, mas por muito pouco, uma centésima de segundo, Daniel Rodrigues deu uma ótima réplica ao vencedor da primeira corrida. Aqui vemos Daniel Rodrigues muito próximo de Jesus Macarro. Na classe 2, o quinto lugar foi para Manuel Rendo. Tiago Pires foi quarto classificado, ficou a 2 segundos do lugar de pódio aos comandos da sua Suzuki. O terceiro posto, também em Suzuki, para Alexandre Rosado, quase 11 segundos de diferença para o vencedor. Filipe Lourenço, em Aprilia, ficou a pouco mais de 3 segundos de João Silva, que aqui vemos aos comandos da sua Kawasaki, foi ele o vencedor desta corrida 1 na classe 2 da Copa Dunlop Motoval. O dia de domingo no Estoril foi também muito quente, temperaturas muito elevadas para esta altura do ano, diga-se. 5 provas para o segundo dia deste fim de semana, que era duplo para as classes com cilindrada mais baixa. Começou pela manhã o troféu N e Taça Luís Carreira, juntamente com a Kawasaki Z-Cup. Quanto ao vencedor, mais do mesmo, Frederic Bottolieri, um campeonato irrepreensível, soma por vitórias todas as provas realizadas, é de facto o nome maior nesta Copa Kawasaki Z-Cup. Último lugar de pódio para o piloto Pavel Bogdanov, ficou a pouco mais de 21 segundos de Frederic Bottolieri. Segundo posto para Miguel Sousa, a 11 segundos e 3 décimas. Invicto ainda no campeonato, Frederic Bottolieri, aqui o vemos, a terminar em primeiro lugar. O troféu N e Taça Luís Carreira tem 4 classes em competição, único representante da classe Sport, aqui o vemos, Albert Wiesmeier. Quanto à classe Super Sport, primeira corrida, terceiro posto para André Capitão. Intensa luta entre André Capitão e Ricardo Guerra para o segundo posto, levou a melhor por 4 décimas. Ricardo Guerra foi o segundo classificado, venceu João Vieira.
Na classe Superbike, o terceiro posto foi para João Trancoso, 6 segundos e 6 décimas de diferença para Ricardo Almeida, que com a sua Suzuki venceu esta primeira corrida de domingo. José Teixeira esteve ali no meio de ambos. Na sua Aprilia ficou a pouco mais de 1 segundo de distância de Ricardo Almeida. Também uma interessante prova para José Teixeira, o segundo classificado. Este é Ricardo Almeida e foi o vencedor então da primeira corrida da classe Superbike. Em Open já estamos a ver Armindo Neves, corre em Honda, ficou a 54 segundos do vencedor. Pedro Flores foi o segundo classificado nesta classe. O vencedor foi Rui Felisberto, corre em Yamaha e por uma larga distância venceu esta primeira corrida. Depois da primeira corrida da Taça Luís Carreira, a segunda da Copa Dunlop Motoval, que tem sempre jornada dupla, e no que toca à classe 1 para motas 600 cm3, tudo igual no que toca aos 3 primeiros lugares em relação à corrida do dia anterior. Voltou a vencer Jesus Macarro, atrás dele Daniel Rodrigues e o último lugar do pódio foi para Jaime Coelho. Quanto à classe 2, para motas 1000 cm3, o terceiro posto foi de Alexandre Rosado aos comandos da sua Suzuki, mas João Silva tinha vencido a primeira corrida, veio para segundo lugar e Filipe Lourenço, sentido inverso de segundo para primeiro, venceu esta segunda corrida na classe 2 com a sua Aprilia. De novo em pista às 85 e às 125 GP, depois de um sábado com uma intensa competição, sobretudo nas 125, o regresso neste domingo, e Gonçalo Ribeiro voltou a vencer no que toca às 85 esta segunda corrida, mas ficou desde já definido campeão nacional nesta classe. Foi Patrick Costa que, apesar de não conseguir ir além do quarto lugar devido a uma queda, apesar da queda voltou à pista, assegurou ainda o quarto lugar e a pontuação necessária para ser já o campeão desta classe de 85 cm3. Na terceira posição da segunda corrida ficou Alexandre Tavares, a mais de 36 segundos de diferença. Luta intensa com Diogo Regadas para o segundo lugar do pódio, já que voltou a ser Gonçalo Ribeiro o vencedor, com alguma margem. Gonçalo Ribeiro, vitória dupla, mas não o suficiente para evitar que Patrick Costa fosse o campeão de 85. Nas 125, Ángel Domingues voltou a vencer, a exemplo do que tinha acontecido no dia anterior. No entanto, houve uma intensa luta para os lugares de pódio entre Pedro Fragoso, Tomás Alonso, Francisco Maria, David Ferreira e até o líder do campeonato, Vasco Estorrado. À frente começou Francisco Maria, sendo depois ultrapassado por Ángel Domingues. Francisco Maria ficou à frente de Tomás Alonso, que foi terceiro. A quase 5 segundos de distância, o segundo, Francisco Maria, e Ángel Domingues, o vencedor duplo nesta ronda do Estoril. Em pista já temos os pilotos da Kawasaki Z-Cup e também da Taça N Luís Carreira. E uma vez mais, vitória a sorrir a Frédéric Bottolieri. Soma por vitórias todas as provas realizadas, 250 pontos no final, é por isso já o campeão antecipado da Kawasaki Z-Cup. Quanto aos lugares de pódio, Miguel Sousa foi terceiro na segunda corrida, tinha sido segundo, e Paulo Vicente melhorou de quarto para segundo classificado nesta segunda corrida da Kawasaki Z-Cup com o campeão, digamos assim, desta Copa, Frédéric Bottolieri. Como sempre, no Troféu N Taça Luís Carreira, várias classes em competição e já com vencedores antecipados nesta penúltima jornada. Único representante da classe Sport, aqui o temos, Alberto Wiesmeier. E agora a segunda corrida da classe Super Sport. Já está encontrado o vencedor, o campeão é João Vieira. Nesta segunda corrida voltou a vencer. Atrás dele ficaram António Reis na terceira posição, a mais de 47 segundos. E a 14 segundos, André Capitão fez segundo, tinha sido terceiro na corrida anterior. João Vieira venceu, vitória dupla no Estoril e assim garantiu antecipadamente a vitória neste troféu na penúltima jornada. Quanto à classe Superbike, o terceiro posto sorriu a José Teixeira, ele que tinha sido segundo na primeira corrida. João Calhas fez segundo lugar aos comandos da sua Ducati, ficou a 3 segundos e meio do vencedor, que foi João Trancoso. Ainda tudo por decidir na classe Superbike deste troféu, tudo em aberto para a última ronda do campeonato. Em Open já estamos a ver Armindo Neves, corre em Honda, ficou a 54 segundos do vencedor. Pedro Flores foi o segundo classificado nesta classe. O vencedor foi Rui Felisberto, corre em Yamaha, vitória dupla no Estoril e assim garantiu antecipadamente a vitória neste troféu na penúltima jornada.
Grande expectativa para a última corrida de domingo, a principal envolvendo as Superbike e as Superstock 600, até porque nesta penúltima jornada já se poderiam encontrar os campeões de 2017. Lembro que faltavam 10 pontos a Ivo Lopes na classe Superstock 600 e faltavam 5 pontos a Rui Reigoto, caso André Pires, o segundo classificado no campeonato, vencesse aqui no Estoril. Rui Reigoto, que começou muito mal o fim de semana, nos treinos de sábado sofreu uma queda muito aparatosa. Felizmente sem danos muito graves em termos físicos, conseguiu, apesar das dores, estar presente nesta corrida e defender o seu título aos 44 anos. A sua moto foi durante a madrugada recuperada, uma moto improvisada, digamos assim, para que pudesse correr e em boa hora o fez. Comecemos pelas Superstock 600, já com o campeão encontrado. O terceiro posto foi aqui no Estoril para João Leandro, bem distante de Ivo Lopes. Segunda posição para o piloto que ocupa também o segundo lugar no campeonato, Stefan Carmichael. Corre em Kawasaki, aqui o vemos. Ficou também bem distante do vencedor. 1 minuto e 3 segundos. Ivo Lopes, sem dificuldade na sua classe, a vencer uma vez mais. De resto, este piloto, que corre também o Campeonato de Velocidade de Espanha, imprimiu um andamento impressionante ao longo de todo o campeonato, sendo o vencedor antecipado e destacado desta classe Superstock 600. Aqui vemos o piloto Ivo Lopes. No fecho de competição, sagrou-se campeão, revalidou o título na penúltima jornada deste ano. A corrida correu bem. Foi uma corrida que teve que parar a meio, tivemos que voltar ao início. Com 8 voltas, foi bom para a gente, que a gente não se cansa tanto. Mas pronto, o que não interessa esta corrida, porque esta corrida era só para decidir o título, o que importa é o título, as outras corridas é que importaram. Fomos campeões mais uma vez, o ano passado este ano, estamos muito contentes. O que é que posso dizer mais nada? Quero agradecer a todos os patrocínios, esta equipa excelente que a gente conseguimos fazer. E já agora, vamos torcer por mim, que vou para a Espanha, ver se consigo ganhar, que aí sim é o importante. E se encontrou antecipadamente o vencedor da classe Superstock 600, o campeão nacional Ivo Lopes, o mesmo aconteceu no que toca à classe principal de Superbike, com Rui Reigoto a tornar-se o mais velho piloto a conseguir vencer o Campeonato Nacional de Velocidade aos 44 anos. Já o referimos, sofreu uma queda no dia anterior nos treinos, não estava nas melhores condições, partiu atrás de Tiago Magalhães, mas Tiago Magalhães cedo assumiu o comando desta corrida. No entanto, houve uma queda aparatosa para Rui Marto. O piloto sofreu fisicamente, fraturou a clavícula, põe em causa a prestação na última jornada e a possibilidade de ter também neste campeonato um lugar de pódio. Depois da paragem, Tiago Magalhães, este ano aos comandos da sua Aprilia e com a qual ainda não tinha ganho nenhuma prova no Campeonato Nacional de Velocidade, venceu pela primeira vez, manteve-se aqui nesta ronda do Estoril, à frente depois da interrupção até ao final, uma prova mais ou menos tranquila de Tiago Magalhães. Foi muito felicitado no final por ter conseguido com esta marca italiana a sua primeira vitória no Campeonato Português. Esta é uma atividade super especial. E muito merecida para toda a minha equipa, para a Portugal Racing Team. Temos trabalhado bastante desde o início, tivemos vários handicaps este ano. Ainda por cima venho adoentado, tive 2 semanas adoentado, custou-me bastante fisicamente esta corrida. Sabia que tinha que arrancar forte para tentar abrir uma distância para poder nas últimas voltas controlar o grip dos pneus e o meu desgaste fisicamente. Penso que toda a equipa estão de parabéns, eu estou de parabéns. Também estou especial porque vou ser papá e por isso é só alegria, é só felicidade e espero continuar a trabalhar forte para ganhar a próxima corrida e para o ano entrarmos mais fortes, que já estamos a trabalhar, a pensar na próxima época e tenho que agradecer a todos os meus patrocinadores e amigos e família, toda a gente tem me apoiado até agora. O quinto posto foi para Ricardo Lopes, aos comandos da sua Kawasaki. Rui Reigoto fez 4º lugar, ele que até quase conseguia o último lugar de pódio, no entanto, na parte final, foi ultrapassado por Romeu Leite, aos comandos da sua Yamaha. Romeu Leite ficou a quase 9 segundos de distância de Tiago Magalhães. André Pires, que também assegurou aqui nesta penúltima ronda o 2º lugar do campeonato, foi 2º.
André Pires corre em Kawasaki e ficou a pouco mais de 6 segundos de Tiago Magalhães, que, como dissemos, venceu pela primeira vez o campeonato este ano e desta forma, com o 4º lugar de Rui Rigoto, com uma moto improvisada e ainda dorido da queda do dia anterior, sagrou então aos 44 anos, pela 8ª vez, campeão nacional de velocidade. E aqui vemos os pilotos à chegada: Tiago Magalhães, o vencedor da corrida na penúltima jornada deste ano. E este que vemos é o piloto campeão nacional 2017, 44 anos de idade, o mais velho piloto português a vencer o campeonato nacional de velocidade. Ele que até aqui tinha ganho todas as provas do campeonato deste ano, é por isso um justo vencedor. 8º título para Rui Rigoto. Por isso é uma corrida de grandes emoções. Nunca acreditei conseguir bater o recorde do piloto mais velho como campeão nacional, aos 44 anos, depois de 6 vitórias. Foi uma corrida muito difícil, porque ao fim da 4ª volta comecei a ter muitas dores e comecei a ter os braços muito dormentes, mas o meu objetivo era terminar a corrida, ser campeão, e por trás de mim está milhões de pessoas em quem me ajudaram, em que acreditaram em mim, em que puseram sempre uma moto fabulosa. Tenho uma equipa fabulosa e eu simplesmente tenho que lhes agradecer muito a eles e a Deus por me deixar estar aqui hoje e poder festejar. Campeonato Nacional de Trial Outdoor, 4ª jornada em Chaves, no circuito transmontano. Depois de Padela, Serpins, Pombal, Anciães, sua vez de Chaves, com alguns pilotos ainda invictos no campeonato. Muitos pilotos em competição, 43, domínio espanhol dada a proximidade do país vizinho, claro, na classe hobby onde se registra o maior número de participantes. 8 zonas de obstáculos a serem ultrapassadas por 4 vezes por cada um dos pilotos. Pedra granítica, juntamente com terra muito seca, temperaturas elevadas apesar do céu nublado, que fazia prever chuva, tal não aconteceu. A terra seca solta dificultou a tração das máquinas dos pilotos. Estamos a ver imagens da classe hobby, que, como sempre, tem o maior número de participantes. Pilotos que aproveitam para contactar com os pilotos oficiais, com eles aprender e participarem também numa prova num circuito oficial. Muita presença espanhola, os 3 primeiros desta classe são espanhóis. Estamos a ver Víctor Tenreiro, 10 pontos de penalização para este piloto. De resto, houve uma grande proximidade entre os 3 primeiros no que toca à penalização. Nenhum deles se mostrou muito distante em termos de capacidade dos restantes. José Luís Fernandes, que aqui vemos, por exemplo, conseguiu 6 pontos de penalização. Romano Gonzalez penalizou por 5 vezes e ficou à frente de todos os pilotos desta classe hobby. Este é Henrique Lopes, o jovem piloto da classe infantis. Nesta classe, 3 pilotos em competição, todos eles da Escola de Trial da Federação. Henrique Lopes teve 70 pontos de penalização, não foi de facto uma boa prova para o piloto. Henrique Lopes, que com esta má prestação aqui em Chaves, desceu para o 3º lugar no campeonato de infantis. Aproveitou para subir Miguel Garcia, que venceu, mas atrás dele ficou ainda Matias Mesquita. Aqui vemos o piloto, 47 pontos de penalização para Matias Mesquita. E Miguel Garcia foi o vencedor, o filho de André Garcia, o muitas vezes campeão nacional. Teve uma ótima prova aqui em Chaves, penalizou apenas por 13 vezes. Há evolução nítida neste jovem piloto, se calhar fruto dos conselhos do seu pai. Miguel Garcia, que subiu assim ao 2º lugar do campeonato, atrás de Matias Mesquita. Muitas presenças femininas no Campeonato Nacional de Trial, sobretudo na classe de consagrados, mas também há uma menina, aqui a vemos, Madalena Moreira, na classe de iniciados. Madalena Moreira, que ficou no último lugar, no 5º dos 5 pilotos participantes aqui em Chaves, 37 pontos de penalização. À frente dela, João Silva, piloto 4º classificado. Entre João Silva, Diogo Pereira e Diniz Sá, travou-se uma saudável competição. Para os restantes lugares de pódio, já que o primeiro quase que tinha ponto assente, Paulo Bala Júnior, é ele que assume para já a liderança invicta do campeonato de iniciados.
16 pontos de penalização para João Silva e menos 3 para Diogo Pereira. Cá está o piloto, mais um jovem piloto da Federação. E este é Diniz Sá, 12 pontos de penalização, menos 1 do que o terceiro classificado. Diniz Sá não penalizou na segunda volta, teve penalizações nas restantes, 4 voltas às 8 zonas de obstáculos. E este é Paulo Bala Júnior, piloto que domina esta classe de iniciados, soma por vitórias todas as provas que participou, não falhou nenhuma e por isso invicto este ano. Paulo Bala Júnior, 0 pontos de penalização. Este piloto deixa antever um futuro brilhante no trial português. Intocável a prova de Paulo Bala Júnior. Aqui o vemos com toda a seriedade, com tenra idade, mas já a assumir muito bem os comandos da sua moto e a tornar fácil o que nesta idade até pode ser difícil. Este é Duarte Lopes, piloto da classe promoção, uma classe que é dominada pelas meninas. Dos 5 pilotos inscritos, 3 são do sexo feminino, diz bem do domínio das meninas. À frente de Duarte Lopes, que fez 90 pontos de penalização, ficou Mariana Valente, conseguiu o último lugar de pódio. Mariana Valente, que é também terceira classificada no campeonato na classe de promoção. A pior volta de Mariana Valente foi a primeira, 20 pontos de penalização. A melhor foi a última, a quarta, com apenas 16. Esta é Leonor Moreira, fez segundo lugar aqui em Chaves. Ela que ocupa o segundo lugar também no campeonato. Todos os pilotos da classe de promoção correm em gás 125. A melhor volta de Leonor Moreira foi a terceira, penalizou apenas 6 vezes. De resto, 14 na primeira e na última, 13 na segunda volta às 8 zonas de obstáculos. 47 pontos para este piloto, Leonor Moreira. E esta é Mariana Afonso, a menina que lidera o campeonato de promoção. Soma por vitórias todas as provas deste campeonato. Não foi diferente aqui em Chaves. Mariana Afonso teve na sua primeira volta a pior pontuação, 10 pontos de penalização, veio sempre a melhorar, 7 na segunda, 3 na terceira e também na quarta voltas às zonas de obstáculos. 24 pontos de penalização a menos em relação à segunda classificada, a Leonor Moreira, uns furos acima, esta jovem piloto que lidera o campeonato nacional. Já estamos com imagens da classe de consagrados. Piloto João Borges aos comandos da sua Gás 300, também piloto da Federação. Ficou na quarta e última posição em relação aos pilotos que participaram aqui em Chaves. 90 pontos de penalização. Desse ponto de vista, em termos de penalização, uma prova muito homogénea. 23 e 22 pontos em cada uma das voltas, as 4 que tinham que percorrer aqui a este circuito e às 8 zonas de obstáculos. Um bocadinho melhor, 4 pontos a menos de penalização para o piloto da Câmara de Boticas, corre em Xerco 125. Mais uma menina em prova, Sofia Porfírio. Sofia Porfírio, que com Rita Vieira participou em termos femininos no Trial das Nações. Uma das responsáveis por representar as cores lusas no Trial das Nações, fez terceiro lugar, o último de pódio na classe de consagrados. A melhor volta foi mesmo a última, com 18 pontos de penalização. E este é Leonardo Coimbra, momento de concentração para o piloto aos comandos da sua Gás 300. Não começou muito bem, o Leonardo Coimbra, 20 pontos de penalização logo na primeira volta, 16 na segunda, voltou a piorar na terceira, 18, e melhorou na quarta, apenas 15, 69 no total. Aqui vemos o piloto, em mais uma zona de pedra, uma zona que não apresentava assim grandes dificuldades e que Leonardo Coimbra conseguiu ultrapassar. Este é Manuel Teixeira, nesta classe de consagrados, o nome maior e um potencial nome para o ano para a classe de elite, a principal. Manuel Teixeira, que com Filipe Paiva e Diogo Vieira participou também no Trial das Nações, foi de resto a estreia para o piloto Manuel Teixeira, que demonstra já competências para ingressar na classe elite para o ano. Para que se tenha uma ideia, o piloto apenas penalizou por uma vez, pontuação máxima 5, logo na primeira volta, e porque entrou pela porta errada, de resto uma prova imaculada para o piloto Manuel Teixeira. Corre em Xerco 125, é também da escola da Federação, que tem dado bons frutos, diga-se de passagem. Por 31 vezes não penalizou. Manuel Teixeira vai ser com certeza um nome a ter em conta no panorama do trial outdoor português.
Ganhou também folgadamente em Padela, Serpins, Pombal, Anciães e aqui em Chaves também. 5 pontos de penalização, tudo logo na primeira volta e num só obstáculo. Aqui vemos o piloto. Momento de concentração dos muitos, de resto, é um piloto muito assertivo nas escolhas que faz, a quando da ultrapassagem de cada obstáculo. Correu bastante bem, comecei um bocado mal na primeira zona, meti logo 5 pontos, porque passei na porta errada, mas depois consegui ser regular e consegui fazer todas as zonas. A prova está um bocado fácil, mas também vinha com um bom ritmo no Trial das Nações, o que me facilitou um bocado, e continuei a treinar um bocado. Não me dediquei tanto estas semanas por causa do Enduro, que foi a semana passada e tinha a final. Me dedicar um pouco mais à modalidade, treinar mais, acho que consigo subir para ali. Apesar do tempo enovoado, o muito calor que se fez sentir atraiu também ao local muito público, que bem de perto pôde ver a atuação dos principais nomes, sobretudo da classe de elite. Estamos a ver já um deles, Javier Pinheiro, piloto da GasGas R. Jones, corre em GasGas 300. Javier Pinheiro foi aqui terceiro classificado, no entanto é segundo no campeonato. Javier Pinheiro fez segundo nas 3 anteriores provas, piorou um pouco aqui em Chaves, foi terceiro, um total de 68 pontos de penalização, por 9 vezes não penalizou e a sua pior volta foi a primeira com 21 pontos de penalização. E vemos o piloto com extremas dificuldades na ultrapassagem daquela rampa de terra. Este é já Filipe Paiva, piloto que, apesar de ter sido segundo aqui, continua terceiro no campeonato. Ele corre em Montesa, é da Montesa Lousa Motos Trial Motor, 62 pontos de penalização no total, teve na sua primeira e terceira voltas as piores, a melhor foi a quarta com apenas 13 pontos de penalização. Filipe Paiva, que como dissemos, esteve com Diogo Vieira e com Manuel Teixeira no Trial das Nações. Filipe Paiva já lá tinha estado, Diogo Vieira também, a estreia foi apenas para Manuel Teixeira. Aqui vemos o piloto, Filipe Paiva. Aqui a denotar um excelente equilíbrio em relação à sua máquina e agora já com mais dificuldades, nesta zona com uma altura maior e a necessitar de um compasso de espera. E este é o campeão português, Diogo Vieira. Soma também por vitórias as provas realizadas, invicto também em Chaves. Uma grande prova, mais uma de Diogo Vieira, que veio inspirado do Trial das Nações. Ele é da equipa Raposeira Bubbles, corre em beta. Por 26 vezes o Diogo Vieira não penalizou. Mais uma excelente prova para o nome maior do Trial Outdoor português. Diogo Vieira apenas penalizou 4 pontos na primeira volta, 6 pontos na segunda, não penalizou na terceira e fez 1 ponto de penalização na quarta. E como o próprio admitiu, teve a ver também com o facto de querer imprimir algum ritmo à sua prova, a exemplo do que acontece no Campeonato do Mundo e mesmo no Trial das Nações, provas non-stop. A paragem implica penalização, não se deu mal, mas arriscou um bocadinho. Tornou a prova mais interessante, 11 pontos de penalização no total, para o piloto que aqui vemos com facilidade numa tremenda subida desta zona de obstáculos. Diogo Vieira corre em beta, que o vemos nesta subida íngreme sem dificuldade e aqui em mais um momento de concentração. Primeiro lugar então na classe de elite, a principal para Diogo Vieira, que sendo invicto é também o primeiro no Campeonato Nacional. Foi uma boa prova, correu bastante bem. Vinha com um bom ritmo do Trial das Nações, que foi o mês passado. Em termos individuais foi talvez o melhor que eu fiz até hoje, mas em termos de equipa também ficamos em nono, foi um bom lugar. E pronto, acho que foi bom. Ainda tínhamos uma equipa um bocado inexperiente, com o Manelinho, que ainda nunca tinha feito nenhum. O Paiva já tinha feito alguns, mas tínhamos uma equipa, mesmo não sendo o ideal, porque eram só 3 pilotos, conseguimos um bom resultado. Esta prova tentei, como as zonas estavam um bocado fáceis, tentei fazer tudo como foi no Trial das Nações, como é no Mundial, que non-stop dá 5 penalizações. E tentei tornar a prova um bocadinho mais interessante, mas resultou bem. Só uma zona é que não conseguia fazer bem assim, porque era demasiado arriscado e preferi jogar pelo seguro, mas ficou tudo bem.
E assim foi a 4ª jornada do Campeonato Nacional de Trial Outdoor no bonito circuito transmontano, num dia atípico de calor, uma excelente organização do Clube Motard de Chaves.